Triângulos semelhantes. Bom, pessoal, para dois triângulos serem semelhantes, eles devem satisfazer duas condições. Primeiro, que os ângulos respectivos sejam congruentes e que os lados correspondentes sejam proporcionais, ok? Então, olha só. Quando eu tenho dois triângulos quaisquer aqui, eu vou fazer a verificação referente aos ângulos. Os ângulos estando sendo congruentes, ou seja, tendo as mesmas medidas, tá? Nós conseguimos fazer a relação aos lados correspondentes. Então, olha só, eu tenho um triângulo aqui, onde esse ângulo e esse ângulo são iguais, este ângulo e esse ângulo são iguais. E eu tenho dois valores, 36 e 42, x e 24. O que normalmente a gente faz, principalmente aquela pessoa que tem mais dificuldade, é deixar os dois triângulos na mesma posição. Isso ajuda a enxergar bastante os lados que têm proporcionalidade, certo? Então, ó, esse aqui eu vou mudar para essa mesma posição desse carinha aqui. O ângulo com dois risquinhos tem que estar aqui e com um risco tem que estar do outro lado. Então, olha aqui, ó. A medida 24 ela está entre o ângulo com risquinho e o que não tem sinalização do ângulo. Então, entre o risquinho onde não tem sinalização. Aqui é 24. E o x ele está onde? Onde tem os dois risquinhos e onde não tem. Ó, os dois risquinhos e onde não tem. Aqui está o nosso valor do x. Coloquei os dois na mesma posição. E aí fica mais fácil de eu enxergar. Fazer relação lado a lado. 36 está para 24. Assim como 42 está para x. Eu posso fazer também 36 para 42 e 24 para x. Os dois jeitos estão corretos. Posso selecionar lado a lado dos triângulos, lado e lado dos triângulos, ou posso fazer triângulo com triângulo. Então 36 para 42, 24 para x. As duas vão dar a mesma resposta, ok? Faço a multiplicação aqui, então eu vou ter 36x igual a 42 vezes 24. Vou passar o 36 dividindo. Não fiz a multiplicação porque eu quero tentar fazer uma simplificação que diminua o valor dessas contas. Então, por exemplo, o 42 e o 36, ambos dividem por 6. Então, posso dividir os dois por 6. 42 dividido por 6 dá 7. E 36 dividido por 6 dá 6. Posso pegar o 24 e o 6 e dividir. 24 dividido por 6 dá 4. Tá? E ficamos sem nada embaixo. Então eu vou ter 7 vezes 4. O meu valor então vai dar aqui 28. Esse é o valor do meu x, certo? Então a gente faz relação lado a lado dentro dos triângulos, ou posso fazer relação dentro do próprio triângulo, 36, 42, 24x. Se vocês fizerem pelo esse método, também vai dar os mesmos 28, ok? Vamos ver mais alguns exemplos. Bom, no caso da 2 aqui, ó, nós temos essa figura, tá? O que nós vamos fazer? Nós temos, na verdade, aqui um triângulo dentro de outro triângulo. Nós temos um triângulo pequeno aqui e um triângulo grande fora. O que eu faço normalmente nesse tipo de figura? Eu separo os dois triângulos para poder enxergar bem quais são as medidas de cada um deles. Isso nos auxilia bastante, tá? Ah, precisa fazer isso? Não. Tem pessoas que têm mais facilidade e conseguem achar já direto o valor de cada um dos lados do triângulo, tá? Fica uma sugestão para quem realmente tem mais dificuldade,
poder fazer a separação desses triângulos e aí fica mais simples de se resolver. Então olha só, eu tenho um triângulo maior aqui, certo? Onde eu tenho esse ângulo aqui, esse ângulo aqui e o ângulo sem nenhum risquinho. Ó, esse lado aqui, ó, do maior é 90. Esse lado de baixo aqui, a base, eu tenho que esse tamanho é x e mais esse pedaço é 40. Então o tamanho total dessa figura vai ser x mais 40. Essa figura não, desse lado. E aqui, ó, eu tenho que esse pedaço é 80 e esse pedacinho é y. Então todo esse lado aqui vale 80 mais y. Então agora eu montei no grande os lados dele. Vou ver agora do menorzinho. Como eles já estão na mesma posição, eu fico tranquilo em relação aos ângulos, certo? Então olha só, aqui eu sei que é 80, aqui eu sei que é x, que é o 60. Tendo agora esses dois, eu vou montar as relações que surgem. Então olha lá, 80 mais y está para 80. Por isso que aqui, ó, aqui fica mais claro de ver que é melhor sempre trabalhar como? Pegando o lado de um triângulo, o lado do outro. Porque aqui eu tenho 3 valores. Aí para montar fica bem mais difícil. Então monta aqui, ó, 80y mais 80. 90 está para 60. E o outro que nós temos é o x mais 40, que está para x. Fica mais simples de se montar. E também agora para resolver. Então, ó, eu posso pegar essas duas relações para achar o valor de y e essas duas aqui para achar o valor de x. E resolvemos por regra de 3. Então vamos lá. 80 mais y sobre 80 é igual a 90 sobre 60. Aqui tu já pode até retirar os zeros para ficar mais simples também. 80 mais y vezes 6. Vou fazer passo a passo, mas tu já pode multiplicar direto. 80 vezes 9 dá 720. 9 vezes 8, 72, mais um zero. 6 vezes 480, vezes 80, dá os 480, mais 6 vezes y, 6y. Passo 480 para o outro lado. Fazendo a subtração, nós vamos ter isso aqui sendo 240. Passa o 6 dividindo, isso já vai nos dar então que o y vale 40, certo? Bem simples e fácil. Agora eu vou fazer o que está em azul aqui, ó. 90 sobre 60 igual a x mais 40 sobre x. Posso já cortar os zeros aqui para simplificar. 9 vezes x, 9x, igual a 6 vezes x mais 40. Então, 9x é igual a 6x mais 240. Passo 6x para o outro lado. 9 menos 6 dá 3. Passa o 3 dividindo. Então, 240 dividido por 3 nos dá 80. Achamos, então, os dois valores, x e y. Tá? Então, a dica é separar os triângulos. Achar o valor dos lados do maior e o valor dos lados do menor. Para aí sim a gente poder montar a proporção
referente aos lados, certo? Vamos para mais um exemplo. Bom, número 3 então, está aqui a figura dos dois triângulos. Como eu disse para vocês, uma coisa que auxilia é montar separados os dois para podermos olhar melhor os dois triângulos. Então nós temos um aqui, que é o grande, e aqui o pequeno. Já estou me baseando no pequeno, tá? Que ele já está nessa posição aqui. Então x de 80. E agora tem que passar essa aqui para a mesma posição. Ou seja, o ângulo que a gente está estudando tem que ficar em cima. Então, ó, entre esses dois, eu não tenho nenhum valor. Tá? Ó, entre esses dois, eu não tenho valor. Entre esses dois ângulos, eu também não tenho valor. Entre o ângulo reto e onde não tem ângulo, ó, entre o ângulo reto e onde não tem ângulo, ele é x aqui e aqui ele é 100. E o outro valor, que é o ângulozinho com um risquinho e o que não tem, eu tenho o valor de 200. Feito isso, eu consigo montar a proporção. Então, ó, 200 está para 80, assim como 100 está para x. Pode ver, ó, maior para o menor, maior para o menor. Eu não posso pegar o maior para o menor e o menor para o maior. Nunca posso fazer isso, que já dá errado a nossa proporcionalidade, ok? Então aqui eu posso tirar os zeros. 20 vezes x, 20x, e 8 vezes 100 dá 800. Passa o 20 dividindo, posso cortar os zeros, 80 dividido por 2, 40. Certo? Bem simples. Agora nós vamos ver exercícios que envolvem problemas. E nesses problemas a gente utiliza a ideia da semelhança de triângulos para achar valor de altura ou alguma distância. Ok? Vamos lá então. Bom, então a questão 4. Para estimar a profundidade de um poço com 1,10 metros de largura, uma pessoa cujos olhos estão a 1,60 do chão, 1,60 metros do chão, posicionou-se a 0,5 metros de sua borda. Desta forma, a borda do poço esconde exatamente seu fundo. Com os dados do problema, determine a profundidade do poço. Então pode ver, é um problema que não tem nem desenho, certo? Você vê um monte de dados aqui e jogou. Agora, como é que eu vou resolver isso? Bom, primeira coisa, a gente faz o desenho da situação para poder entender um pouquinho do que está acontecendo. Então a gente sabe que existe um poço, certo? E que uma pessoa, ela se posicionou a 0,5 metros desse poço. E que a largura deste poço, ela possui 1,10 metros. E que os olhos dessa pessoinha aqui, tá? Ela está a 1,60 m em relação ao chão. E ela consegue enxergar o fundo aqui. Então olha só que eu tenho essa figura aqui. Então, ó, os olhos, ele enxerga exatamente o fundo desse poço, ok? Olha só o que acontece aqui. Eu tenho um triângulo aqui e eu tenho outro triângulo aqui. Aqui eu tenho o ângulo de 90 graus e este ângulo aqui tem que ser igual a este ângulo aqui, certo? Então, eu posso separar esses dois triângulos. Vamos separar eles então. Eu tenho o grandão aqui, que é o do poço,
que a largura é 1,10, então ó, 1,10 está aqui na base. A altura é o que eu quero saber, a profundidade desse posto, melhor dizendo, né? Não a altura, a profundidade. E aqui eu tenho o triângulo menor, onde a altura é 1,60 m, onde estão os olhos dessa pessoa, e ele está com uma distância do poço de 0,5 metros. Com esses dois triângulos aqui, a gente consegue aproximar o valor da profundidade do poço. Então, olha, x está para 1,60 m, assim como eu comecei por esse, para o maior, então 1,10 está para 0,5. E agora eu vou multiplicar cruzado, certo? X vezes 0,5, 0,5x e 1,60 vezes 1,10. A gente pode botar aqui como sendo 1,6 e 1,1. Esses zeros aqui não influenciam em nada. Claro, se tu quer manter, pode manter, que não vai ter problema nenhum. 1 vezes 6, 6, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 6, 6 e 1. Então isso aqui vai dar 1,76. Passa o zero dividindo, 0,5, né? Então vou fazer a divisão aqui por 0,5. Primeira coisa que a gente faz, iguala o número de casas decimais. Se eu tenho duas casas aqui, eu vou ter que ter duas casas aqui também. Igualado o número de casas decimais, a gente pode retirar a vírgula. Então aqui vai dar 3 vezes, que é 150, sobra 26, vírgula, acrescento 0, 5, 250, 10, acrescenta mais um 0, 2. Então, a profundidade do nosso poço vai ser de 3,52 metros. Aqui cuidado para não esquecer da unidade, que agora nós estamos falando de um problema onde envolve medidas. Então é obrigatório aparecer a medida do que nós estamos calculando, tá? Nesse caso aqui era metros, a resposta tem que aparecer em metros, certo? Vamos ver mais um problema então envolvendo semelhança de triângulos. Então, número 5, suponha que o engenheiro necessita conhecer a largura de um rio para construir uma ponte temporária. Para isso, fez um diagrama representado pela figura a seguir, tá? Então eu tenho esse diagrama aqui, onde eu tenho aqui o rio. Eu preciso saber a largura do rio, que é chamado por x, e ele marcou esse ponto aqui. Essa distância é 72 metros, essa distância é 30, e puxou mais 40 para cá. Então, primeira coisa, sabemos que também este ângulo e esse ângulo eles são iguais, por OPV, opostos pelo vértice, ok? O que eu faço aqui então? Primeiro, eu posso organizar os dois triângulos, para ter mais facilidade. Então vou botar os dois aqui em pezinhos. Certo? Então olha aqui eu já tenho, que é 72 metros e x. Esse ângulo aqui tem que estar aqui. Então, ó, entre o ângulo reto e o ângulozinho, eu tenho 30. E o que está em pé aqui, que é o mesmo que esse, tem que ter 40 metros. Feito isso, eu posso fazer a relação x para 40, certo? E 72 para 30. Fazendo as multiplicações, nós vamos ter 30x igual a 72 vezes 40. Passo o 30 dividindo. Aqui eu já aproveito e já corto os zeros. E eu posso fazer 72 dividido por 3, que é mais fácil e simples de se resolver. Isso aqui vai nos dar 24.
E depois 24 vezes 4, que é muito mais fácil de fazer. Isso aqui vai dar 48, 96 metros a tamanho, a largura do meu rio, certo? Então são problemas envolvendo a parte de triângulos semelhantes. Vamos ver então o último exemplo referente a triângulos semelhantes. Então, sexta e última questão, use o esquema para determinar a altura do prédio, ou seja, o x, ok? Para descobrir então a altura, o que eu vou fazer? Vou passar os dois triângulos para a mesma posição. Aqui ainda é mais fácil de se enxergar os valores, né? O 18 e o x, que são alturas, e tenho as distâncias ao solo, certo? Feito isso, basta fazer a relação 18 para x, 12 para 20. E assim eu consigo descobrir o valor da altura do meu prédio. Então, vou ter 12x igual 18 vezes 2, 36, mais um zero, 360. Então, passando 12 dividindo, 360 dividido por 12, isso vai nos dar 30 metros. Essa é a altura do nosso prédio, certo? Bom, pessoal, eu deixo também uma sugestão para os professores ou alunos que estejam olhando esse vídeo, tá? A gente pode fazer isso bem na prática de um modo bem simples, tá? Que é descobrir a altura de objetos, a altura de um prédio, por exemplo, lá o prédio da escola, tá? Eu quero descobrir qual é a altura do prédio da escola. Pode ser um prédio grande, pode ser um prédio de um andar só, tá? Eu quero descobrir a altura de uma árvore, a altura do poste que hasteia a bandeira aqui, ó, por exemplo, tá? Eu tenho como descobrir isso com meus alunos através da ideia de sombras. Então tu vai pegar a criaturinha aqui, ó, o nosso aluno em relação a cada um deles, e o Sol, por exemplo, estando aqui, né? Ele vai fazer o quê? Com que eu tenha aqui uma sombra da figura, da árvore, do prédio. Só que eu também tenho a sombra do meu aluno. Certo? E eu quero descobrir qual é a altura do mastro da bandeira, da altura da tabela de basquete, por exemplo. De várias coisas dá pra gente fazer. Basta saber que a altura do aluno, o que nós vamos ter? Todas as figuras formam triângulos. E com isso, na prática, a gente consegue mostrar que realmente funciona a semelhança de triângulos. Claro, vai chegar a valores aproximados, porque a gente não vai ter milimetricamente medido os valores, tá? Mas a gente vai chegar bem próximo do valor, que é a altura da nossa escola, a altura de uma árvore, a altura de um poste, algo desse tipo, tá? Então, ó, tu tem relação de x com a altura e a sombra do objeto 1 para a sombra da criaturinha 2. Ó, através então de triângulos a gente consegue achar valores. Esse é um bom exemplo de prática com a matemática, levar a gurizada para a rua e fazer um experimento. Certo, pessoal? Qualquer dúvida que surgir, é só comentar aí no vídeo, que logo em seguida estarei respondendo. Grande abraço a todos e até a próxima.